Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar um pouco mais sobre o Senhor Jesus, este ser maravilhoso e sublime, que nascido de mulher sem contato humano. Maria foi fecundada pelo próprio Espírito Santo de Deus, na qual nasceu Jesus Cristo, esse que nós falamos esse tempo todo, que ele foi torturado, foi espancado e foi pendurado pelos romanos numa cruz, tendo como um homem que perturbava as nações. Mas a verdade perturba mesmo. Quem quer viver na mentira, no esconderijo da mentira, quando surge a luz, se perturba, porque a luz mostra a verdade. O próprio Jesus diz que muitas pessoas não vêm para ele porque ele é luz, e as pessoas não querem sair dos seus erros, dos seus pecados. Então continua na obscuridade, nas trevas, e não vem para ele porque ele é luz. E vindo para ele, os seus erros serão iluminados, e você precisa ter conhecimento do arrependimento. E muitos não querem sair dos seus erros. Mas eu quero continuar essa leitura maravilhosa que continua no livro de Hebreus, no capítulo 1, acerca do Senhor Jesus, que diz assim. Olha só que palavra gloriosa. Diz assim: Deus o fez, Jesus, mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Assim diz o apóstolo: por a qual dos anjos jamais disse, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez disse, eu serei seu pai e ele será meu filho. E outra vez, quando introduziu no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz, o que de seus anjos faz ventos e seus ministros labareda de fogo. Mas do filho diz, ó Deus, teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando aqui acerca do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo que Deus fez Jesus mais excelente do que os anjos. Porque aos anjos Deus chamou de seus ministros, labareda de fogo. E a Jesus Cristo, Deus o chamou de filho. Ainda disse assim, eu hoje te gerei, eu serei seu pai e tu serás meu filho. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Ele ainda disse aqui diz assim, disse para Jesus que o trono de Jesus subsiste do século dos séculos, e o século dos séculos, e o cetro de justiça estava com ele. Ele diz que ele amou mais a justiça do que a aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. O apóstolo Paulo está dizendo que Jesus Cristo amou de tal forma a justiça, amou a justiça de tal forma e aborreceu a iniquidade, porque o Deus ungiu com óleo de alegria mais do que seus companheiros. Quem são os companheiros? Os anjos. E Deus ainda deu uma ordem para que os anjos o adorassem como Deus. Só que a Bíblia diz que quando Jesus veio aqui na terra, ele sendo Deus, de maneira nenhuma, ele não usurpou o título de Deus. E os anjos também não aceitam adoração. Tem pessoas aí que adoram anjos, acende vela para anjos, pede a anjos. Anjo não obedece voz humana. Anjo não faz nada que o homem pede. O anjo do Senhor só obedece a voz de Deus. O anjo só faz aquilo que Deus manda, que Deus ordena. E outra coisa, anjo de Deus, os ministros de Deus, os anjos, não aceitam a adoração humana. Eles não aceitam. Quando João se prostrou diante daquele anjo lá no Apocalipse, ele disse que não era para adorar ele, que ele era servo e conservo dos irmãos, mas que adorassem a Deus. Então, se você vê pessoas aí acendendo vela para anjo, adorando anjos, e anjos supostamente aceitando adoração, não são anjos de Deus, são espíritos imundos, usurpadores que querem tomar a glória do Senhor. Então, Jesus Cristo é esse ser maravilhoso que nós temos aí, é um que nos amou, um amor incondicional. Você pode usar droga, você pode se prostituir, se você é homossexual, seja você o que você quiser.
Ele vai continuar te amando. Jesus nos ama, um amor incondicional. Jesus ama o rico, o pobre, o negro, o branco. Jesus ama o homossexual, o hétero, a prostituta, o drogado, o viciado, o traficante. Jesus amou a humanidade de uma tal forma. Deus amou o homem de uma tal forma, a ponto de entregar Jesus Cristo, o seu único filho, para morrer, para nos redimir. Só que uma coisa é amar a pessoa, outra coisa é aceitar os seus erros. Deus nos ama, mas ele não ama os nossos pecados, ele não aceita os nossos erros. Então, há uma diferença em amar e aceitar. Deus ama o homem, o amor incondicional, ou seja, você não precisa dar nada para Deus te amar, mas a nossa prática, ele não aceita. Então, precisamos mudar a nossa prática para ser chamado de filhos e para morarmos com ele na eternidade.